Deixa eu te fazer uma pergunta que ninguém faz em voz alta. A sua mãe chorava não de tristeza real, não de dor legítima, mas toda vez que você tentava ter uma opinião diferente da dela, toda vez que você dizia não, toda vez que você tentava existir de um jeito que não estava nos planos dela, de repente os olhos enchiam e o quarto ficava pesado e você precisava decidir. Ou você recuava, ou você era a filha que fez a mãe chorar. Se você conhece essa escolha, fica aqui, porque eu passei 38 anos achando que eu era difícil demais, que eu pedia demais, que eu magoava as pessoas por simplesmente tentar ser eu mesma. Meu nome é Ana, tenho 41 anos, e o que eu vou te contar hoje não é sobre uma mãe má, é sobre o que acontece quando o amor de uma mãe tem lágrimas embutidas como mecanismo de controle, e você só percebe isso quando já passou a vida inteira encolhida. A minha mãe era uma mulher boa. Preciso que você entenda isso desde o começo. Ela não batia, não gritava, não humilhava na frente dos outros. Ela cozinhava todo dia, lavava roupa, ia a todas as reuniões da escola, ficava acordada quando eu estava com febre. Todo mundo dizia que eu tinha uma mãe dedicada, e eu não conseguia explicar por que me sentia uma prisioneira dentro da própria casa. Com 8 anos eu já sabia que havia certas coisas que eu não podia querer. Não que alguém tivesse dito isso com palavras, mas toda vez que eu queria algo diferente do que ela esperava, uma atmosfera mudava. Ela não ficava brava, ela ficava triste. Havia uma diferença enorme entre essas duas coisas, e eu aprendi isso cedo. Brava eu poderia ignorar. Triste me tornava responsável. Tinha um padrão na nossa casa. Quando eu tinha uma opinião, quando eu queria algo que ela não queria que eu quisesse, quando eu tentava dizer não a qualquer coisa, os olhos dela enchiam. Não sempre com choro de verdade. Às vezes era só o brilho. Às vezes era o silêncio que ficava pesado de um jeito específico. Às vezes era a frase, tudo bem, Ana, se é isso que você quer, dita num tom que tornava claro que não estava tudo bem, que não era o que ela queria, e que o que eu queria tinha acabado de machucar alguém que me amava. Com 12 anos eu deixei de querer coisas em voz alta. Com 15 eu aprendi a querer as coisas certas. Com 18 eu não sabia mais distinguir o que era meu do que era o que ela precisava que fosse meu. Quando você passa a infância inteira aprendendo que seus desejos machucam, você para de desejar, não de vez. Devagar, até que um dia você percebe que não sabe mais o que quer porque nunca teve permissão de descobrir. Com 18 anos eu fui prestar vestibular para jornalismo. Tinha certeza. Era a primeira coisa em anos que eu queria de verdade, com clareza, sem hesitação. Ela ficou em silêncio quando contei. Depois disse, você tem certeza? Jornalismo é muito instável. Eu só quero que você tenha segurança. Não disse que era errado. Não disse que era proibido. Os olhos ficaram brilhando. 2 dias depois estava matriculada em administração. Não me lembro de ter tomado essa decisão. Lembro de ter aliviado alguma coisa nela que estava tensa, e de sentir que eu havia feito algo correto por ter feito isso. Passei 4 anos num curso que eu não escolhi, com uma culpa difusa que eu não conseguia nomear, e com uma versão de mim mesma que eu não reconhecia quando ficava sozinha. Então, aos 26 anos, minha mãe ficou doente. Nada fatal, mas sério o suficiente para ela precisar de cirurgia. Fui ao hospital todos os dias, e foi nesses dias, nessa mãe deitada e quieta sem os recursos usuais dela, que pela primeira vez fui capaz de ficar brava sem que os olhos dela pudessem me desarmar. Foi a primeira vez que disse em voz alta, para uma terapeuta que estava me acompanhando nesse período, eu acho que minha mãe usa as lágrimas para me controlar. Fiquei esperando que alguma coisa caísse do céu em cima de mim, que eu fosse punida por ter dito aquilo, que fosse uma mentira cruel que eu estava contando sobre uma mulher boa que só me amava. A coisa mais perturbadora foi que não caiu nada. A frase ficou lá, sólida, descrevendo algo real que eu havia experimentado a vida inteira sem ter palavras para isso. Não chorei de imediato. Chorei no carro meia hora depois sem conseguir explicar direito por quê, mas era a primeira vez que chorava por mim em vez de chorar por ela. Comecei terapia de verdade naquele mesmo ano, não para entender minha mãe. Comecei porque estava tendo dificuldade de dizer não a qualquer pessoa em qualquer contexto. Havia um pânico físico quando eu precisava discordar de alguém, quando eu precisava defender uma posição, quando eu precisava existir de um jeito que pudesse desapontar alguém. A terapeuta me perguntou numa sessão, quando você era criança, qual era a sensação de ter uma opinião diferente da sua mãe? Fiquei em silêncio por um tempo longo, e percebi que a sensação não era discussão, não era conflito. Discordar da minha mãe não se sentia como desentendimento entre duas pessoas que se amam menos, se sentia como ameaça de perder o amor dela inteiramente. Uma criança não tem como avaliar se isso é real ou não. Uma criança só sabe que o amor da pessoa mais importante do mundo parece condicional ao comportamento, e ajusta o comportamento em função disso. A terapeuta não disse nada. Deixou o espaço ficar. E alguma coisa dentro de mim entendeu que o que eu havia chamado de dificuldade com conflito, de ser boa demais, de não saber me impor, não era um traço de personalidade. Era uma estratégia de sobrevivência aprendida antes de eu ter idade de escolher estratégias.
Aqui está o que eu entendi com tempo e trabalho. Existe uma diferença entre uma mãe que chora porque foi magoada e uma mãe que chora como resposta automática a qualquer coisa que a filha faça de forma autônoma. A primeira é sentimento real, a segunda é padrão, e minha mãe quase certamente não sabia que fazia isso. Não havia cálculo consciente. Havia um modelo de relacionamento que ela também havia aprendido em algum lugar num tempo antes de mim, onde amor e controle vinham juntos sem que ninguém questionasse a mistura. Ela me deu o que tinha. Só que o que ela tinha era um amor que não sabia existir sem ser o centro das decisões de quem amava. Isso não apaga os 4 anos de administração, não me devolve as opiniões que engoli, não desfaz as escolhas que não foram minhas, mas muda o peso que eu carrego em relação a tudo isso. Quando você entende que o controle emocional que exerceram sobre você não era julgamento sobre quem você era limitação de quem exercia, você para de carregar esse controle como evidência de que seus desejos eram demais, errados, inaceitáveis. Seus desejos não eram demais. Estavam diante de alguém que não sabia amá-la sem que você fosse pequena. Tem uma coisa que faço diferente hoje que não conseguia fazer antes. Quando eu discordo de alguém que eu amo, não recuo no meio da frase. Não suavizo até o ponto em que o que eu disse não significa mais nada. Não monitoro o rosto da outra pessoa procurando o primeiro sinal de tristeza para poder me retratar antes de ter magoado alguém. Fico na minha opinião. Press symbols. Não é simples para quem passou décadas aprendendo que ter uma opinião diferente era ato de violência afetiva que discordar. Era abandonar que existir de forma autônoma era o mesmo que escolher não amar. Ainda tem dias em que alguém que eu amo faz uma cara de decepção e meu corpo inteiro ativa um estado de emergência. Como se houvesse perigo real, onde só há uma discordância entre adultos. Mas agora, eu reconheço esse estado. Sei de onde vem, e sei que ele não é a realidade presente. É o eco de uma menina de 8 anos, aprendendo que seus desejos machucam as pessoas que ela mais precisa. Se você chegou até aqui, tem algo que preciso te dizer antes de ir. A dificuldade que você sente para ter opiniões, para dizer não, para existir de um jeito que decepcione alguém, não é fraqueza de caráter. Não é você sendo covarde. Não é você sendo aquela pessoa que nunca consegue se impor. É a habilidade mais bem treinada que você tem. A habilidade de tornar-se pequena para que quem você ama não sofra. Você aprendeu isso porque foi o que salvou o amor de alguém em algum momento crítico. Só que você continua usando essa habilidade em todos os lugares, com todas as pessoas. Mesmo quando nenhum amor está em risco. Mesmo quando a outra pessoa simplesmente quer saber o que você pensa. E se ninguém te disse isso ainda, a dívida não é sua. Você não deve ao mundo uma versão de você mesma que não tem opinião própria, que nunca decepciona ninguém, que encolhe antes de ocupar espaço por medo do que acontece quando você ocupa. Você pode discordar. Você pode querer o que você quer. Você pode ser a filha que escolheu jornalismo, não de uma vez. Não sem aquele alarme antigo disparando no peito toda vez que você tenta mais vocapode. Começa por uma coisa pequena. Da próxima vez que alguém te perguntar o que você quer, responde com a primeira coisa que vier antes de verificar se é a resposta certa. É uma frase. Mas é a frase que a menina de 8 anos nunca teve permissão de dizer. Se isso chegou em algum lugar em você, manda para alguém que você conhece que ainda está encolhida tentando não decepcionar ninguém. Você sabe exatamente quem é. E me conta nos comentários qual foi o momento em que você percebeu que seus desejos não eram demais, eram simplesmente seus.